Bom, pessoal, esse talvez vá ser o último vídeo dessa série, né? Jesus antes de Jesus. Eu digo talvez porque eu não sei se eu vou fazer o paralelo que eu falei, ou talvez eu faça mais pra frente. Mas agora eu vou falar sobre Moisés, Davi e os profetas, ou seja, tipologia. Só um aviso. Conforme vimos nessa série, algumas histórias do Novo Testamento se assemelham a histórias de personagens anteriores a Jesus. E muitas concepções, como nascer de uma virgem, fazer curas e milagres, morrer e ressuscitar, ascender aos céus, etc. Tudo isso daqui nós vimos já nos vídeos anteriores. Ó. Todos os personagens têm um ponto em comum ou outro com Jesus. Por exemplo, o Ben-Estada era filho de uma Maria, assim como o Ben-Pandira e Jesus. O Ben-Estada foi para o Egito, assim como outros personagens também foram. Apolônio de Tiana curava pessoas, fazia milagres, assim como Cresto dos Essênios e assim por diante. Vespasiano curou uma pessoa cuspindo na mão, fazendo saliva. O deus Asclepio era o deus da cura. Krishna nasceu de uma virgem, era filho de um deus. Krishna lavou os pés dos brahmanes. Buda foi tentado no deserto por um demônio chamado Mara, embaixo de uma árvore, perdão. Buda também fez um sermão do monte, multiplicou pães e peixes, assim como Yeshua Ben Pandira também multiplicou pães e peixes. Então você vê que até dentre eles tem histórias semelhantes. Mitra, Filon de Alexandria, José, enfim, todos esses personagens aqui que foram mostrados nas séries anteriores. Mas o Novo Testamento também faz tipologias de Jesus com personagens do Velho Testamento. E muitas dessas histórias são apenas isso, tipologia. Então, para me explicar, eu vou ter que repetir aqui o que eu já falei no vídeo, mas só para vocês entenderem. Eu vou dar uma resumida. No Velho Testamento, Deus prometeu que levantaria um profeta semelhante a Moisés. O Senhor teu Deus te levantará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. Então o Novo Testamento tenta convencer o leitor que Jesus é esse profeta, semelhante a Moisés. Isto é, um novo Moisés. E para isso ele toma atributos, né, das suas histórias. Por exemplo, Moisés escapou de uma matança lá de bebês inocentes, porque o faraó ordenou ao povo dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio. Então foi uma matança de inocente. Aí o Novo Testamento ele diz que Jesus também escapou de uma matança de inocente, que nem Moisés. E Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos de 2 anos para baixo. Então os dois personagens supostamente escaparam de uma matança de inocentes. Mas qual é o problema disso daqui, Ronaldo, que Mateus traz? O problema é que a história narrada por Mateus ela não se sustenta, por vários motivos. Primeiro, não tem nenhum registro histórico de tal matança, nem em fontes romanas e nem em fontes judaicas. Herodes foi muito bem documentado, inclusive os seus crimes, né, são documentados, e não tem nenhuma menção de matança de inocentes na Judéia. Então, isso aqui é só uma tipologia, porque não tem nenhum registro disso daqui histórico. Segundo, que o próprio evangelista Lucas discorda de Mateus e diz que não houve nenhuma matança, mas que a Sagrada Família foi para Jerusalém circuncidar o menino Jesus ao 8º dia, conforme a lei de Moisés. Logo, não teria como ele estar no Egito na mesma época, isso seria impossível. Aqui, Mateus fala que a Sagrada Família foi para o Egito na mesma noite, de noite. Na mesma noite que os magos visitaram a Sagrada Família. Só que Lucas não viu nada disso, ao contrário, ele fala que quando aconteceu os 8 dias após o nascimento de Jesus, eles foram para Jerusalém circuncidar o menino que nem a lei de Moisés. Então vocês viram como a narrativa de Mateus ela não se sustenta nem dentro do próprio Novo Testamento? E terceiro, que o autor faz uso para sustentar aquela suposta matança de inocente de 2 passagens do Velho Testamento como se fossem profecias, indevidamente. Ele fala assim, do Egito chamei meu filho, quer dizer que Deus chamou Jesus do Egito. Só que a profecia de Osés não é nem profecia, aqui Deus está falando do passado. E Deus está falando de Israel, aqui, quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito eu chamei meu filho. Que filho? Israel. O que o profeta Osés está falando aqui? De quando o povo estava escravo lá no Egito, lá na época da servidão lá do Egito, Deus levantou Moisés e tirou o povo do Egito. É isso que Oséias está falando, não é uma profecia messiânica que no futuro a Sagrada Família ia para o Egito. Então é um uso equivocado dessa profecia. E Mateus também faz uso dessa profecia aqui, do profeta Jeremias. Em Ramá se ouviu uma voz, choro e grande pranto, é Raquel chorando seus filhos, porque eles não existem. Só que a profecia de Jeremias aqui não está falando de nenhuma matança de inocente. A Ramá que está chorando seus filhos, que é Israel, que não existem, eles não existem porque eles foram para a Babilônia. Foi quando Nabucodonosor invadiu ali Israel e levou os judeus para a Babilônia. Tanto que esses mesmos filhos aqui que não existem, eles voltariam da terra do inimigo. Por quê? Porque eles não existiam em Israel. É isso que o texto está dizendo, não que eles seriam exterminados ou que haveria uma matança de inocente. Então Mateus faz mau uso dessas 2 profecias para validar
uma história que nem o próprio Novo Testamento valida. Então o autor de Mateus ele fez isso justamente para retratar Jesus como um novo Moisés, criando uma passagem falsa que nunca existiu, usando de passagens fora do contexto do Velho Testamento para induzir o leitor a crer que Jesus teve uma história semelhante à de Moisés, que nem essa daqui da matança dos inocentes. Olha, Jesus é o novo Moisés, porque Moisés escapou de uma matança, Jesus também. Mas não tem base nenhuma essa matança de inocentes. Isso é meramente uma tipologia. Vamos ver então agora outras que podem ter sido apenas isso, tipologia. Vamos começar com Moisés e Jesus. Moisés foi salvo de um massacre de inocentes, Jesus também, esse daqui que eu mostrei agora. Moisés se criou no Egito, Jesus foi para o Egito. Moisés conduziu o povo pelo deserto, Jesus conduziu o povo Israel. Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe uma nova lei. Moisés viu Deus face a face, Jesus também disse que viu Deus no céu, que ninguém viu Deus, apenas ele. Moisés tirou água da rocha, Jesus disse que ele era água viva. Moisés libertou o povo da servidão, Jesus diz o mesmo, que ia libertar as pessoas da servidão dos seus pecados. Moisés fez uma serpente no deserto, Jesus disse que ele era essa serpente que Moisés fez no deserto. Moisés deu maná para o povo, Jesus disse que ele era o maná que veio do céu. Moisés mandou sacrificar cordeiros, Jesus se fez sacrifício como um cordeiro. Moisés abriu o mar, mostrando que tinha poder sobre a natureza. Jesus andou sobre as águas. Vocês notaram? Então, será que essas passagens aqui de Jesus foram reais? Ou apenas uma tipologia dos autores para tentarem retratar Jesus como um profeta semelhante a Moisés? Será que houve esse massacre de inocentes que Mateus lá narra, que só Mateus viu? Será que Jesus foi mesmo para o Egito, como Mateus disse? Será que Jesus desceu realmente do céu? Por exemplo, essas concepções de que Jesus é um pão que desceu do céu, elas seriam consideradas heresias para o judaísmo da época. Mas é estranho que o Novo Testamento traz essas concepções. Então, será que realmente isso aqui tudo é verdade ou será que são meramente tipologias do autor do Novo Testamento? Fiquem aí e tirem suas conclusões. E mesmo assim elimina-se a originalidade do Novo Testamento. Elimina-se o que é original do Novo Testamento. Eu vejo pessoas aí falando, principalmente aqueles adeptos de Jeová, falso Deus, que Jesus veio trazer o amor e revelar o Pai. Ah, Jesus veio trazer a lei, que amará o próximo como a ti mesmo. Isso aí Moisés já tinha dito, está em Levítico 19, 18. Então o que tem de original no Novo Testamento? Tudo que você vê aqui, você tem um paralelo ou uma semelhança, quer naqueles personagens que eu mostrei lá em cima, ou quer no Velho Testamento. Pois toda referência que os cristãos pensam ser uma boa nova, que é o que significa evangelho, já havia sido feito antes. Tudo. Até a regra de ouro. Aqui, ó, eu dei uma pausinha só para mostrar para vocês um exemplo. A regra de ouro. Não faça aos outros o que não gostaria que fizesse a vós. Nós temos aqui em Confúcio, ó, não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Nós temos no Mahabharata, não faça aos outros que se feita a vós vos cause dor. Nós temos na filosofia de Platão, do 4º século a.C., que eu faça aos outros aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. E tem outras referências sobre a regra de ouro. Se vocês digitarem no Google, vocês vão ver. Então o cristão, quando ele lê o Novo Testamento, ele pensa que Jesus está trazendo um ensinamento novo. Na verdade, tudo isso daqui já havia. Por exemplo, a parábola de Lázaro é uma parábola que vem desde o Egito, que já era conhecida. O Pai Nosso também já era bem conhecido. Algumas frases de Jesus são semelhantes ao do Rabino Hillel. Enfim, o que tem de original então? Se a gente for eliminar todas essas comparações, não sobra praticamente nada, com todo respeito, mas tudo que você vê no Novo Testamento já foi dito ou feito por algum personagem anterior. E os demais personagens dessa tipologia? Bom, vamos ver Elias. Devido a uma profecia de Elias, o Novo Testamento também traz tipologias de Jesus com este personagem, como se ele fosse um profeta semelhante a Elias, devido à importância do profeta Elias. Por exemplo, aqui eu coloquei Elias e Eliseu, tá? Porque como um sucedeu o outro, então algumas coisas são da parte de Eliseu, tá? Mas é o mesmo ciclo, ciclo de Elias e Eliseu. Vamos lá, multiplicou pães e peixes, Jesus também. Ressuscitou o filho da viúva, Jesus também ressuscitou o filho da viúva. Orou para que não chovesse, ou seja, mostrando poder sobre a natureza. Jesus andou sobre as águas, mostrando poder sobre a natureza. Elias pediu água para uma mulher, Jesus também pediu água para uma mulher. Era um profeta que fazia a vontade de Deus, Ficou 40 dias no deserto, onde ele foi sustentado por anjos. Jesus também ficou 40 dias no deserto, onde ele teve anjos ao seu dispor.
enfrentou as autoridades da época. Jesus também enfrentou as autoridades da época. E Elias foi arrebatado aos céus. Jesus também foi arrebatado aos céus. Vocês notaram? Será que tudo isso daqui é verdade ou são só tipologias? Então cada um tire suas conclusões. Davi. É claro, como as profecias diziam que o Messias seria Davi, que nem se vê lá no Taná. Eis que eu suscitarei o meu servo, a saber, Davi. Então também temos alguns pontos, né, em comum com a história de Davi. Por exemplo, Davi era o 7º filho de Jessé. Jesus era o 7º filho de José. Davi era de Belém. Jesus também. Davi era rejeitado pelos seus irmãos. Jesus também, está lá no Evangelho de João, pois nem seus irmãos criam nele. Davi era perseguido por Saul e seus homens. Jesus era perseguido pelos fariseus. Davi comeu os pães da preposição. Jesus colheu espigas no sábado, tanto que ele usa esse episódio aqui como sua defesa. Davi foi rei em Israel. Jesus foi rei de outro mundo. Davi iniciou os preparativos para o templo. E Jesus disse que o seu corpo era o templo, que ele mesmo já iria edificar o templo. Então, paralelos. E no período dos patriarcas, por fim, nós também temos algumas tipologias. Por exemplo, Isaac nasceu de uma idosa estéril, seu nascimento foi um milagre. Jesus nasce de uma virgem, seu nascimento foi um milagre. Jacó tem 12 filhos, Jesus tem 12 apóstolos. José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus foi rejeitado pelos seus irmãos. José foi para o Egito, Jesus foi para o Egito. Isaac e Jacó encontraram mulheres no poço, estrangeiras inclusive. Jesus também encontra uma mulher no poço estrangeira, a samaritana. E tem outras também, é claro que eu não vou me focar muito nisso, mas é só para vocês entenderem como tem muita tipologia com esses personagens. O que seria muita coincidência Jesus ter feito tantas coisas semelhantes aos personagens do Velho Testamento. Seria até humanamente impossível, ainda mais num período tão curto, né, diga-se de passagem. Ele ia ter semelhanças com Moisés, com Elias, com Davi, com os patriarcas, com Isaac, com Jacó, com todo mundo. Então isso seria muito improvável. Por isso que muitos teorizaram, né, que os autores dos evangelhos teriam sido judeus helenistas. Voltaire, por exemplo, acreditava que foi Filon de Alexandria que fez o primeiro esboço. Voltaire chegou a escrever um livro, né, sobre isso, onde ele mostra paralelos da doutrina de Filon, lá do Logos, né, do Verbo encarnado, o Adão celeste e o Novo Testamento. Já outros, como aquele escritor americano Wallace, que eu já mostrei aqui no canal, ele acredita que foi Flávio Josefo, né, que teria ajudado naquela conspiração Piso, né, dos flavianos. Então ele acha que foi Flávio Josefo, um dos primeiros autores do Novo Testamento, que só um judeu queria conhecer tão bem essas referências velho-testamentárias para poder mesclar com histórias de outros personagens, entendeu? Para fazer um tipo de tipologia. E dentre outros, vocês vão ver várias teorias. Por exemplo, o Zeitgeist, aquele documentário, eles já acham que Jesus é só uma mescla, né, de personagens pagãos e assim por diante. Então, é difícil chegar num consenso nesse ponto. Agora, e se nós tirarmos esses paralelos, o que sobra da história de Jesus? O que nós poderíamos ter como Jesus histórico? Aqui que eu vou pausar o vídeo, pessoal, que eu ia fazer uma tabela assim, mas ela ia ficar demasiada grande e não vai valer a pena, vai ficar cansativo. Mas eu ia mostrar mais ou menos assim, ó, pegando todos os acontecimentos da história de Jesus e mostrando os personagens que eu já mostrei nessas tabelas que fizeram antes. Por exemplo, nascer de uma virgem. Quem mais nasceu de uma virgem e antes de Jesus? Tamuz, Krishna, Mitra, Perseu, Hércules e Atis. Esses nós sabemos comprovadamente que nas suas mitologias foram personagens que nasceram de virgens, tanto que Perseu é mencionado até lá por Justino na sua apologia. Filho de Maria. Tanto Yeshua Bem-Estada quanto Yeshua Ben-Pandira eram filhos de Maria, mesmo nome. Era um verbo encarnado. O Jesus, que era uma ideia de Filon de Alexandria, também era um verbo encarnado. Filho de um deus. Quem mais era filho de um deus? Asclépio, Hércules, Krishna, Barco, Perseu. Nascimento anunciado por uma estrela. Mitra, Buda. Criou-se na Galileia. Yeshua Ben-Pandira. Foi para o Egito. Yeshua Bem-Estada, Moisés, José. Curava as pessoas. Asclépio, Apolônio, Mitra, Krishna, dentre outros. Então, ia ficar demasiado grande. Eu vou fazer diferente, eu vou mostrar só as tabelinhas para vocês agora, para finalizar o vídeo, tá bom? Então, findando essa série, mostrando aqui a tabela, vamos ver, dar só uma resumida nas semelhanças. Com Yeshua Bem-Estada, foi filho de Maria, foi para o Egito, praticava magia, foi morto na véspera de Páscoa, seus discípulos curavam em seu nome, foi pendurado. O Jesus que Joséfo menciona causou tumulto no templo, foi preso e flagelado, não disse nada em sua defesa, profetizou a queda de Jerusalém. Apolônio de Tiana
Nasceu em 4 a.C., seu nascimento foi anunciado por anjos, filho de um deus como a mortal, associado com sábios magos, tinha um discípulo chamado Dames, curava pessoas, afastava espíritos, ressuscitou uma moça, controlava os ventos, foi elevado aos céus, foi condenado por uma autoridade romana e desceu ao submundo. A concepção de Filon de Alexandria, o Demiurgo, era um verbo encarnado, um Adão celeste e um deus menor, um Demiurgo. Semelhanças com Vespasiano, curou um cego cuspindo na mão, inclusive esse milagre de Vespasiano foi muito bem documentado. Curou um homem com uma mão atrofiada, fez de homens pescadores de homens, e mandou judeus endemoniados para o mar, e perdoou um bom ladrão. Asclépio era filho de um deus como a mortal, curava as pessoas, ressuscitou os mortos e tornou-se um deus após sua morte. Yeshua ben Pandira também era filho de uma Maria, criou-se na Galiléia, falava que sua mãe era virgem, curou leprosos, ressuscitou mortos, foi chamado de filho de Deus, entrou em Jerusalém no jumentinho, tudo isso um século antes de Cristo. Foi aclamado pelas pessoas, dizia que ia subir aos céus, escapou de Jerusalém, alimentou uma multidão com pães e peixes, tinha um rival chamado Judas, foi preso na véspera da Páscoa, recebeu uma coroa de espinho, suas últimas palavras foram: meu Deus, por que me abandonaste? Deram vinagre para ele beber, foi pendurado numa haste e os seus discípulos disseram que ele ascendeu aos céus. Cresto dos Essênios, o Messias idealizado da seita essênica que já havia antes de Cristo. Eles tinham um mestre da justiça chamado Crestos, pregava uma nova aliança, um apocalipse em breve, um retorno no fim dos dias, criticava os fariseus, diziam que havia filhos da luz e filhos das trevas, batizava para purificação, chamava Deus de Pai, pregava igualdade, exaltava os pobres e praticava a Eucaristia. Tamuz nasceu da virgem lá Semíramis, filho da rainha dos céus, filho de uma divindade que era Nimrod, morreu no madeiro, ressuscitou no terceiro dia como um deus e as mulheres celebravam a sua morte. Os demais aqui, pode ser por aqui mesmo, ó. Hércules, filho de Zeus como a mortal, um semideus. Zeus se transformou numa ave para conceber Hércules, teve 12 trabalhos, desceu ao inferno, subiu ao monte Olimpo dos deuses, se tornou um deus após a morte, e a responsável por sua morte se enforcou, que nem Judas. Buda era de família real, sinais anunciaram seu nascimento, nasceu durante uma viagem, foi profetizado, começou seu ministério com quase 30 anos, jejuou por 40 dias, onde foi tentado por um demônio, andou sobre as águas por um discípulo, alimentou pessoas multiplicando bolos, ensinava por parábolas, pregava o desapego material, queria eliminar o sofrimento, e quando morreu houveram acontecimentos, e ainda fez um sermão do monte. Dionísio Baco também era filho de Deus como a mortal, foi colocado numa manjedoura, realizou milagres, seguiu um cortejo triunfal num jumento, que nem o Ben Pandira e Jesus. Seus seguidores comiam e bebiam o seu corpo, né, que simbolizava o seu sangue, assim como você vai ver isso aqui também em Mitra, em Crestos. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou e subiu aos céus. Krishna, o deus dos hindus, nasceu sem relação sexual, era um deus encarnado de família Israel, escapou de uma matança de inocentes que nem Moisés, Jesus, etc. Exterminava demônios, esmagaria a cabeça da serpente, os demônios o reconheciam, foi saudado pelo povo, pregava na margem do rio Ganges, mandava perdoar os inimigos, tinha um discípulo nobre, morreu em uma árvore, lavou os pés dos brahmanes em sinal de humildade e conversou com a mulher no poço. Mitra nasceu de uma virgem, seu nascimento foi anunciado por uma estrela, nasceu em uma gruta, entre pastores, era o salvador do mundo, celibatário. Seus seguidores eram batizados, se encontravam em grutas, faziam um ritual do pão e vinho. Seu dia era o domingo, era a luz do mundo, era um deus em forma humana e seus seguidores tinham uma cruz como símbolo. Perseu também nasceu de uma virgem e derrotou a Medusa. Horus foi ressuscitado, quando a deusa lá, Osíris, pegou as partes do corpo e ressuscitou ele, era filho de um Deus Pai, era a luz que representava o dia, e derrotava Sete, o Satanás. Atis nasceu sem relação sexual, foi um bom pastor. Atis foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Elias multiplicou os pães e peixes, ressuscitou o filho da viúva, orou para que não chovesse, pediu água para uma mulher. Era um profeta que fazia a vontade de Deus, ficou 40 dias no deserto, enfrentou as autoridades da época e foi arrebatado aos céus. Davi, sétimo filho de Jessé, nascido em Belém, rejeitado pelos irmãos, perseguido por Saul, comeu os pães da preposição, foi rei em Israel e iniciou os preparativos para o templo. Zoroastro, o professor Zoroastro lá do questionamento do rapaz. Zoroastro foi batizado no rio onde ele iniciou seu ministério, começou a pregar com quase 30 anos, de forma semelhante a Mitra.
Foi tentado pelo diabo, assim como Buda, Jesus, realizou curas e milagres, recebeu a visita de magos do Oriente e acreditava em anjos. Moisés foi salvo por um massacre, se criou no Egito, conduziu o povo no deserto, trouxe a lei, viu Deus face a face, tirou a água da rocha, libertou o povo da servidão, fez uma serpente no deserto, deu maná para o povo e mandou sacrificar cordeiros e abrir o mar. E por fim os patriarcas, né? Isaac também seu nascimento foi um milagre, Jacó teve 12 filhos, José foi vendido pelos irmãos, foi para o Egito, e tanto Isaac quanto Jacó encontraram mulheres no poço, assim como Moisés também, e essas mulheres no poço eram estrangeiras. Então tá aí, pessoal, tudo isso daqui são semelhanças. Quem quiser essas tabelinhas aqui eu mando, quer por e-mail ou pelo WhatsApp, e eu vou tentar juntar essas histórias todas numa só. Aí eu tento fazer um tipo de um e-book, alguma coisa assim, e eu mando para quem quiser, ok? Obrigado aí por terem assistido. Paz a todos.